Uhum. Então, estamos aqui no terceiro dia. Bom dia. Vou guardar enquanto as pessoas vão chegando. 7 horas em ponto, em São Paulo. Ok. E hoje a gente vai falar sobre a terceira etapa de relacionamento. Segunda-feira nós falamos sobre a síndrome do homem ou da mulher invisível. Na terça nós falamos sobre a primeira etapa de relacionamento, que é a fase da paixão. Bom dia, Ju. Na quarta, bom dia, Pampa. Na quarta, nós falamos sobre a segunda etapa de relacionamento. E hoje a gente vai falar sobre a terceira etapa de relacionamento. E é super importante ter atenção de que, claro, isso não é linear, né? Não é como uma cronologia que estanque. Uma etapa vai se mesclando na outra, né? Nas transições, assim. E é por isso que é tão importante a atenção plena em você, no outro, na relação. Porque isso é fluido. Vocês responderam as perguntas, meninas, que eu deixei para vocês ontem na live? Como foi a reflexão para vocês? Ontem a gente tinha deixado duas questões. Com respeito, me recorda, Pampa, ao que você gosta, quem você é, né? O que você apresenta como cartão de visita na relação. E sobre, se eu não estiver enganada, se colocar. Hoje a gente vai, da mesma forma que ontem, entrar na terceira etapa do relacionamento, tendo em conta a segunda etapa. Então, só rememorando um pouco essa segunda etapa, é a etapa em que a gente começa a perceber o real do outro e o nosso próprio real. Porque a gente também se apresenta como um cartão de visitas na fase da paixão, né? Então, a gente faz uns programas que a gente nem gosta tanto. A gente aceita uns convites para uns programas assim que não são os nossos. Isso é bom porque a gente se abre para outras possibilidades e a gente pode até vir a gostar de alguma coisa que foi proposto, mas por outro lado não é tão bom assim porque lá pelas tantas a gente vai ter que dizer, olha, numa boa, final de campeonato, no Maracanã não vai rolar, não é o meu programa, né? Uma hora a gente vai ter que dizer a verdade. Mas quando você passa para a fase, quando você começa a entrar na fase da conexão do casal, essa conexão mais real, então é o momento de ir se colocando, né? Colocando a sua individualidade, curtindo ainda os programas que você descobriu que podem ser muito legais e que você não conhecia ou não tinha experimentado, mas também colocando aquilo que, olha, boteco no sábado bebendo a tarde inteira não é a minha, né? E ele também se colocar numa boa, espetáculo de dança, não estou afim. Isso vai apontando para essa terceira etapa, que é uma etapa de consolidação, não é uma palavra que eu gosto, mas é uma etapa de realmente e tendo muito claro o que é o seu individual e o que é o casal. E isso é fundamental num relacionamento. Nem tão fundidos que vocês façam absolutamente tudo juntos, nem tão individual que vocês até se distanciem. Então você tem os seus momentos com as suas amigas, bom dia Mari,
Você tem o seu momento com suas amigas, você tem o seu momento com seu parceiro ou com a sua parceira. Ele tem um momento com os amigos dele, com os programas que ele curte, com as coisas que ele gosta. Vocês dois têm os momentos juntos com as coisas que vocês estão constituindo juntos, como práticas e satisfações e prazeres e programas que são só de vocês. Inclusive com amigos, né? Mas nessa fase do relacionamento é que é importante ter um pouco mais de atenção. Porque ao ter mais clareza sobre esse eu e nós, sobretudo num mundo contemporâneo com tanta correria, com tanta demanda, existe o risco real de que um dos dois ou ambos sejam tomados pelo vórtex da individualidade e se distanciem. Esse é o grande risco dessa terceira etapa. Obrigada, Mari. Você também é demais. Então, ser tomado por esse vórtex da individualidade pode distanciar vocês. Por outro lado, às vezes por medo exatamente de ser tomado pelo vórtex da individualidade, vocês se fundem de uma tal maneira, ou o casal se funde de uma tal maneira, que acaba virando aquela coisa rotineira de sexta é dia de pizza, domingo é dia de cinema, e tudo fica tão previsível e tão... que até os assuntos e as piadas acabam sendo as mesmas, porque vocês estão o tempo inteiro juntos, não tem novidade para contar. O que você vai contar de novidade? Que o teu sócio ou o teu chefe fez uma coisa que não foi tão legal durante o dia, né? Então, a grande atenção do casal nessa fase do relacionamento é exatamente fazer essa mediação entre o individual e o casal, a dupla, a parceria. E se não há atenção para esse momento do relacionamento, então tudo pode ir por água abaixo. Muitos casais acabam ficando tão grudados que eles só fazem programas de casais. E aí acontece também da gente ter de estar atento àquelas feridas da criança que eu falei na outra live. Porque se você não se coloca, se você silencia e se submete, se você não expressou com clareza na transição da primeira para a segunda fase os seus gostos, as suas preferências, quem você realmente é, você corre o risco de continuar com essa máscara. E essa fase da consolidação é uma fase, geralmente, em que os casais estão tomando a decisão de seguir adiante juntos, de morar juntos, de casar. Exatamente, Pampa. Eu não sei como que acontece lá na Argentina, mas tem uma coisa aqui no Brasil de ou você está sozinho ou você está absolutamente fundido com o parceiro. Isso é bem desafiador. Obrigada. E nessa fusão também se expressa aquilo que eu falei no primeiro dia. E aí se expressa com muita força. Que é a projeção da sua carência de infância no outro. Então, se eu tenho uma carência, um medo, uma ferida de abandono, que pode nem ter acontecido de verdade, mas que você construiu essa história para você quando criança, se eu tenho medo do abandono, então eu colo no outro.
Eu colo no outro e aí eu não faço mais nada, sem ser com o outro. Se eu tenho uma ferida de rejeição, eu vou para a criança submissa e não consigo dizer não. Porque se eu digo não, eu corro o risco do outro não me amar, não gostar de mim. E isso já não é verdade. Ou seja, a relação já se torna um encontro que já não está ancorado na verdade. Já não tem alicerces sólidos. Apego, Mari. Sim, é um pouco de apego. Um pouco eu diria não, eu diria que é muito apego. Mas esse apego, Mari, ele acontece exatamente pelo medo, por esse medo da ferida do abandono ou da rejeição. Também por um sentimento de posse sobre o outro, pela insegurança. Nós todos queremos a liberdade da porção individual da relação, mas nem todos de nós sustenta essa escolha de viver a individualidade dentro da relação por medo, não do seu comportamento em si, mas de ao honrar essa individualidade sua e do outro, por medo dessa vulnerabilidade que entra a relação quando o outro está vivendo a liberdade dele. Eu já ouvi, já recebi perguntas nesse sentido, né? Eu não quero me vincular porque eu não quero perder minha liberdade. Ok, o que é liberdade? E aí a pessoa não se vincula porque a liberdade dela, ela vive indo encontrar os amigos, indo para o futebol, indo para seus programas. Só que, ao mesmo tempo, ela tem medo da outra pessoa viver a liberdade dela, porque ela não sabe. E não saber é um pouco assustador. Ela não sabe o que a outra pessoa está fazendo na ausência dela. Isso revela uma carência de infância. Uma projeção. E aí a gente volta lá para o nosso começo de conversa da relação que não está se dando entre iguais, que está se dando entre um pai e uma filha, um filho e uma mãe, por exemplo. Então, conseguir transitar da fase da conexão com verdade, falando sobre as coisas de uma forma autêntica, né? A gente sempre fala sobre isso, sobre comunicação autêntica. Eu me sinto assim, a minha necessidade é essa, ser claro quando se coloca, atravessar o medo da rejeição, atravessar o medo do abandono, atravessar o medo da dor. Então a gente passa pela conexão e aí segue junto, vai para essa terceira fase, terceira etapa. E nessa terceira etapa, conseguir estar em si e com o outro. Tem um exercício incrível, mas esse é corporal, não tenho como passar para vocês assim online, mas tem um exercício corporal excelente para a gente perceber o que é esse estar em si e estar com o outro, juntos, mas não misturados. O misturado, ele é bem-vindo no sexo. Aliás, o misturado só é bem-vindo no sexo. Essa diluição, esse melting com o outro. Mas na relação, a gente precisa estar junto. E junto é cada um em si e com o outro, ao lado do outro, de igual para igual. Certo? Ariane, bom dia, bem-vinda. Vamos aí a 7h14, tem espaço para pergunta. Se alguém quiser trazer perguntas. 7h15 e a gente está chegando ao final desses 15 minutinhos de live sobre relacionamento desde São Paulo para vocês. Muito bom estar com vocês hoje.
Você conseguiu chegar, Ariane. Que bom que você conseguiu chegar. E a gente falou sobre a terceira etapa de relacionamento. Me mandem perguntas sobre essa terceira etapa. A gente falou muito rapidinho sobre ela. E ela é super importante. Ela acontece ali por volta dos entre 5 e 7, 8 anos de relacionamento. E o que é bem forte com relação a essa, vou dar mais uma palhinha de 1 minuto, o que é bem forte nessa etapa do relacionamento e que é um clássico, que é a crise dos 7 anos na relação, né? E essa crise, ela acontece exatamente porque ou bem o casal vai para essa polaridade da individualidade e se distancia, ou bem eles se fundem tanto que a rotina vai ficando maçante, que o desejo cai abruptamente e aí se desgasta a relação por esse excesso de presença junto, né? De conexão extrema e onde não há espaço para mais nada. Então fiquem com essas provocações, me mandem perguntas, a gente tem muito ainda o que falar sobre a terceira etapa. Ela é bem mais ampla do que isso, mas hoje, curiosamente, engraçado isso, né? Hoje, curiosamente, a nossa audiência dos casados e as casadas não estão aqui, mas tudo bem, depois vê na reprise. E na sexta-feira, então, eu vou gravar um vídeo com esse apanhado geral da semana. A gente vai falar sobre de invisibilidade não, porque a gente já falou sobre isso, já está no YouTube, o vídeo de invisibilidade, mas aí a gente vai falar sobre primeira, segunda, terceira etapa de relacionamento num videozinho mais estruturado lá no YouTube amanhã, ok? Vejo vocês amanhã no YouTube. Beijo grande.